Os Santos. Certa manhã, Albert saiu com sua mãe para as compras na rua principal da cidade. Cansou-se de entrar e de sair em cada barraca e optou por esperar sua mãe na rua. Olhou para cima e seu olhar se fixou nos vitrais da catedral da cidade, que não o impressionaram nem um pouquinho. Ao contrário, lhe pareceram escuros e um tanto lúgubres. Assim os descreveu para sua mãe, quando ela saiu do mercado, comentando sobre aqueles vitrais escurecidos. Entraremos na catedral para ver como são por dentro então, mamãe, pode ser? E foi assim que fizeram, Albert e sua mãe. Uma vez dentro, a mãe levou Albert até os enormes vitrais de cristal. Ele ficou encantado com os bonitos desenhos dos vidros que coloriam o encantado revestimento de pedras da catedral. Era como se a vidraça transformasse a luz do dia em uma série de imagens com vida própria. Olhe, veja isto, meu filho, apontou a mãe para uma delas que coloria uma pedra e fazia a pedra parecer mágica. O que será? Perguntou Albert. Ah, isso, meu filho. Aqui é uma santa. Veja essa vidraça, que parecia tão escura vista de fora da rua. Pois é o altar de uma santa e cada vez que a luz do dia o ilumina, a imagem da santa dá cor ao chão da catedral. Albert não deixou escapar nenhum detalhe do que a mãe lhe explicava. Pouco depois, mãe e filho saíram da catedral e voltaram para casa, a fim de preparar o jantar. O menino ficou pensando naquela catedral tão encantadora do lado de dentro e escura do lado de fora. Dias depois, ele e seus companheiros tiveram a primeira aula de religião na escola. Naquele dia, o professor falou sobre os santos, a santidade. E então, o professor perguntou à classe: meninos, vocês sabem o que é um santo? O que faz com que homens e mulheres se tornem santos? Naquela hora, Albert levantou imediatamente a mão e disse: Senhor professor, os santos são aqueles que deixam passar a luz e fazem com que as pedras adquiram vida. E todos olharam para ele sem entender direito. Meu irmão e minha irmã, é claro que a gente vai aprender muita coisa ao longo da vida. É claro que os nossos filhos vão aprender de tudo. De computadores, de tecnologia, as curiosidades todas que terão, ouvirão de um pai, de uma mãe, uma explicação sobre uma coisa, sobre outra, ao irem a um parque, ao irem a um shopping, ao conhecerem uma cidade, ou ao irem até uma roça, depende de onde vivem. Ao fazerem uma viagem longa ou curta, sempre os nossos filhos, à medida que os anos vão passando, vão descobrindo coisas novas. E a gente vai se encantando de perceber o quanto eles vão assimilando tudo, não é verdade? Agora é impressionante também o bem que faz a eles e como é transformador quando vão descobrindo a beleza da fé. Você já se surpreendeu com aquilo que seu filho ou sua filha já lhe revelaram a partir do conhecimento da fé? Eu imagino que foi assim que se sentiu a mãe deste menino, Albert. Quando o professor de religião pergunta o que é um santo, o que faz com que homens e mulheres se tornem santos, ele trouxe o entendimento que havia adquirido naquele dia na visita à catedral. São aqueles que deixam passar a luz e fazem com que as pedras adquiram vida.
pelos santos, ou aqueles homens que se tornam agradáveis a Deus, que querem ser agradáveis a Deus, passa a luz que é capaz de dar vida até mesmo às pedras inanimadas, ou a qualquer outro ser inanimado, ou a qualquer objeto inanimado, isto é, que não tem vida, que não tem ânima, alma. Os santos fazem isto. A luz que passa por eles dá alma, ânimo, anima, dá vida àqueles que estão mortos. Quantas vezes você já não se sentiu morto, morta? E uma palavra que veio de Deus, por algum dos seus santos, que nem precisa ser de altar, mas pode ser um homem, uma mulher que está anunciando a palavra de Deus, buscando a santidade, lutando pela santidade, porque os santos não são aqueles prontos, são aqueles que buscam. E porque buscam, deixam passar por eles a luz de Deus. Primeira leitura na missa de hoje é tão bonita, fala dos profetas. Veja, aqui está uma grande beleza. Portanto, ser santo é deixar passar a luz de Deus por nós. Eu estou me recordando aqui de uma figura chamada Chatanuf. Chatanuf era um senhor guardião de armas do rei Luís XIII, que ao encontrar um menino de apenas 9 aninhos, respondendo a todas as perguntas feitas a ele por um bispo, o Chatanuf, guardião de armas do rei Luís XIII, ele encontrou um bispo que estava conversando com um menino. E todas as perguntas que o bispo fazia para o menino respondia a todas as perguntas com requintes de detalhes. E aí então ele disse: eu lhe darei uma laranja se me disser onde está Deus. Isto foi a pergunta que ele ouviu o bispo fazer para o menino. Eu lhe darei uma laranja se você me disser onde está Deus. E aí Chatanuf ouviu o menino responder para o bispo o seguinte: Senhor bispo, eu lhe darei 2 laranjas se o senhor me disser onde Deus não está. Veja, de onde veio a sabedoria desse menino? Das visitas à catedral, do batistério. Veio da prática de fé dentro de casa. A sabedoria daquele menino veio das missas que ele participou. A sabedoria daqueles meninos veio da luz que passa pelos santos. Seus pais, avós, tios. Se não houvesse passado luz pelas pessoas com quem aquele menino conversava, convivia, acordava e dormia, ele não teria essa sabedoria. É preciso deixar a luz de Deus passar por nós, para todas as pessoas que convivem conosco, para que a gente possa se deparar com encantamento, para que a gente possa se encantar com a sabedoria, com a beleza, com a grandeza da fé. Tudo isso é encantador. E digo mais ainda, é um desafio para cada um de nós, para todos nós, buscar sempre estar em estado agradável a Deus. É uma luta diária, todos os dias. Posso até trazer aqui um outro exemplo, assim de dentro de casa, que a gente pode, talvez, diariamente, perceber isso. Sabe aquele homem, aquele pai, aquele esposo, que reclama de tudo, muito resmungão? Nem sempre está vendo as coisas importantes, boas que a esposa faz, que os filhos fazem. Então, este homem resmungão,
todo dia reclamava da comida que a esposa colocava na mesa. Mas aí, quando a esposa servia a refeição, ele então fazia a oração e agradecia a Deus. Um dia, depois de sua rotineira reclamação, combinada com a oração que ele fazia depois, sua pequena filha perguntou: papai, Deus nos ouve quando nós oramos? Aí ele: que pergunta é essa, minha filha? Claro que Deus nos ouve. Deus nos ouve todas as vezes que nós oramos. Ah, papai, e Deus ouve tudo que nós dizemos o resto do tempo? Aí ele: sim, cada palavra. O homem respondeu até animado, imaginando que a menina estava entendendo tudo e estava se encantando com o entendimento da fé, percebendo que ele já tinha inspirado a filha, despertado nela a curiosidade sobre questões espirituais. Então a menina, na hora, pensou: Deus nos ouve sempre que nós oramos. E Deus nos ouve também o resto do tempo todo. Aí a menina, por um instante, silenciou e inocentemente perguntou: então, papai, em qual Deus você acredita? Porque ela lembrou que o pai era um reclamão, um murmurento, um briguento, mas que rezava também. Se Deus escutava quando ele rezava, escutava também quando ele reclamava e brigava. E aí ela pergunta: em qual dos deuses, então, o senhor acredita? Foi ou não foi uma chapuletada naquele homem? Foi. Porque a luz passa pelos santos. Mas se a luz passa pelos santos, outras coisas ruins não podem passar pelos santos. Ou coisas ruins passam se a gente não vive uma vida de santos. De santos, entenda no sentido, sermos agradáveis a Deus. E o que de fato precisa passar por nós é sempre a luz, para que ela transforme, encante, salve, ilumine. Gente, nossas casas, nossos lares, nossos filhos, nosso casamento precisa dessa luz. Onde falta essa luz, entra a tragédia do erro, ou dos erros, ou das ideologias, ou das vivências erradas. Quantas vivências erradas neste mundo, você concorda? Todo dia tem notícia disto. Tem acontecimento. A gente liga a televisão, acessa um canal de internet e você vê notícias de vivências erradas. E pessoas defendendo vivências erradas, práticas erradas, inclusive abomináveis à luz da palavra de Deus. Quanta gente com vivências abomináveis à luz da palavra de Deus. E entrando em nossas casas isto, porque nós, os santos, não estamos deixando que passe por nós a luz. Veja quanto somos indispensáveis no processo de salvar, encantar e levar a luz de Deus para os outros. Não atrapalhe o processo. Não seja um impedimento para que a luz passe por você.